Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje, segunda-feira, né, nosso vídeo é cheio de notícias, praticamente uma bomba, né? John Arias, de saída do Fluminense, teve quem gravou e não é para time da Europa. E também Marcelo quebra o silêncio e fala. Então fica até o final desse vídeo para você ficar ligadinho nas notícias dessa segunda-feira e começar o dia bem informado. Mas queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre John Arias. A notícia desse domingo, para tumultuar mais o ambiente ainda do Fluminense, é que John Arias tem um acerto verbal contra o clube e não é um clube europeu, e sim o Cruzeiro. Antes do John Arias, né, teve aquele embrolho lá com o Galatasaray e tal, mas se falou que o Diniz tinha pedido o John Arias no Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje é uma SAF, tem dinheiro para investir e tal, e muito rolou disso. E recentemente o Mário Bittencourt deu uma entrevista falando que eles têm meio que um acordo verbal com o John Arias, que caso chegue uma proposta do futebol europeu, que seja interessante para o Fluminense, o jogador seria negociado. E deixou bem claro que para o futebol brasileiro não negociaria o John Arias. E hoje, né, saiu essa notícia, o Neto falou, né? Também teve um jornalista da rádio, na verdade, ontem falou, não foi nem hoje, foi ontem. Um jornalista de uma rádio, agora me fugiu, a memória também falou, que o John Arias tem um acordo verbal com o Cruzeiro para jogar no Cruzeiro em 2025. O que eu acho de toda essa situação? O John Arias, ele tem uma idolatria do Fluminense, ele realmente é o melhor jogador do Fluminense hoje, juntamente com o Paulo Henrique Ganso e o Fábio. Ano passado, muita nossa conquista da Libertadores passou pelo John Arias, né, a dupla Canárias, John Arias e Germancano. E eu acho que ele no Cruzeiro, direto assim, vai dar uma arranhada um pouco na imagem que ele tem de ídolo do Fluminense, até porque, pelo que se sabe, o Fluminense prometeu um caminhão de dinheiro para o John Arias para ter uma renovação de contrato. Ele ficou chateado com essa questão que ele queria jogar no Galatasaray da Turquia, o Fluminense não vendeu, e o Fluminense fez uma proposta de renovação de contrato que parece que financeiramente seria bom para ele. Então, se ele for para o Cruzeiro, eu não sei como que a torcida iria reagir a isso. E também eu acho que pouco provável o Mário aceitar uma negociação com o Cruzeiro. Se o John Arias tem contrato com o Fluminense e mesmo que chegar uma proposta do Cruzeiro, eu acho que o Mário Bittencourt não aceitaria essa proposta. Por mais que o John Arias tentasse forçar a barra e tal, eu acho que não aceitaria. Se for para o futebol europeu, até pode ser que sim, até fazer aquela ponte que algumas vezes eles fazem, vai para a Europa, joga 6 meses lá e volta para o Brasil. Mas a gente vai ter que esperar para ver, né? Hoje, a gente ainda segunda-feira de manhã, a gente não tem muitas informações, mas provavelmente no decorrer do dia vai sair mais informações sobre o John Arias, sobre esse suposto interesse do Cruzeiro. Mas é claro, o Cruzeiro ano que vem tem tudo para jogar Libertadores na final da Copa Sul-Americana, vai querer montar um time forte, um time mais competitivo ainda, e com certeza o Diniz já trabalhou com o John Arias. Provavelmente ele vai pedir o John Arias, se o Nino parar de jogar lá na Rússia, ele vai pedir o Nino, ele vai pedir jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que sabe a metodologia de trabalho dele. Era comum acontecer isso no Fluminense, ele pediu jogadores que já trabalharam com ele. Quer ver um exemplo? Felipe Alves, que está encostado no Fluminense, ele que pediu o goleiro. Então, jogadores que o Diniz conhece e tal, ele vai, com certeza vai indicar e vai pedir para poder trabalhar aí com ele. Mas eu espero, sinceramente, que o John Arias não deixe o Fluminense, que o John Arias fique no Fluminense e caso saia para o futebol europeu. Até então que ele continue ajudando o Fluminense primeiramente, não cair para a segunda divisão e quem sabe no início do ano que vem, né, fazer um campeonato estadual digno aí. E a segunda informação desse vídeo trata-se de Marcelo. Desde o episódio que aconteceu na última sexta-feira, o Marcelo não falou nada, não se pronunciou. As únicas coisas que ele repostou nas redes sociais foram as homenagens que alguns jogadores fizeram para ele, algumas pessoas ali do dia a dia do Fluminense fizeram para ele. Ele foi repostando. E ontem ele também, né, emitiu uma nota oficial, se despedindo do Fluminense, agradecendo pelos momentos que passou, falando dos títulos que conquistou. Mas no final ele deixa ali, né, uma mensagem entre linhas e fala, né, assim como o sol, a verdade vai raiar. Então a gente precisa ver o que seria essa verdade, se realmente aconteceu entre ele e Mano Menezes não foi bem desse jeito e tal. Mas eu acho difícil o Marcelo vir a público se pronunciar sobre isso, falar sobre isso nesse momento. Eu acho que essa situação realmente, se tiver algo de diferente, algo que não aconteceu, a gente vai saber futuramente, num podcast onde alguém vai contar o que aconteceu, daqui uns 5, 6 anos, onde os jogadores do Fluminense vão contar bastidores dessa situação, né?
Como a gente vê hoje muitos jogadores no podcast contando histórias lá do passado que a gente nem imaginava, né? Um dos exemplos foi a do Emerson Sheik, a situação que acontece que ele é mandado embora do Fluminense, de quem que era o iPod que ele estava ouvindo, coisas assim. Mas até então, com os fatos que a gente tem, vários jornalistas, né, que postaram um vídeo falando sobre isso, pessoas que cobrem o Fluminense, pessoas que têm informações sobre o Fluminense, algumas situações que aconteceram assim, dá a entender realmente que o Marcelo não era uma pessoa muito fácil no dia a dia e que isso aconteceu. Só que a gente tem que sempre ter o pé atrás para não cravar um negócio que a gente não tem 100% de certeza. Que guardar as devidas proporções, claro, o caso do Marcelo teve muita gente falando e tal, mas quando o Fred sai do Fluminense num embate com o Levi Coupe, todo mundo ficou meio ali, será que o Fred tem razão e tal? E anos depois a gente foi saber que aquela situação o Fred não poderia falar, mas teve que acontecer para ele sair do Fluminense. A questão do Marcelo não sei se seria assim, mas não tem como a gente cravar exatamente. Claro, a gente desconfia por tudo que foi falado, por tudo que pessoas que estão dentro do Fluminense, jornalistas que estão dentro do Fluminense, algumas lideranças do elenco também que não se posicionaram, que realmente o Marcelo teve esse problema. Mas vamos esperar, né, a verdade raiar, como o Marcelo diz aí. Por enquanto a verdade é essa, Marcelo está fora do Fluminense. Mano Menezes acabou guardando, entre aspas, essa queda de braço. E vamos aguardar e esperar que isso não interfira na reta final de Campeonato Brasileiro do Fluminense, que ele possa não ser rebaixado. E também, outro ponto importante, que o John Arias fique no Fluminense, que a gente vai ter que monitorar aí, né? Caso tenha realmente mais alguma informação, a gente vai trazer. E hoje também, né? O Fluminense comemora um ano da conquista da Libertadores aí. Foi um prazerzaço no passado ter comemorado isso e pedir sua ajuda aí. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com os grupos tricolores, deixa seu like e nos ajude cada vez a chegar mais longe. Então, pessoal, por hoje é só. Saudações tricolores e até a próxima.